Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso reencontro semanal, esse encontro para mais uma aula de filosofia. Isso mesmo, todas as semanas nós temos este encontro. E vocês já estão preparados para este encontro? Já sabem o que vão enfrentar? Ainda não? Já estão vendo aí na tela? Calma, isso aqui foi só para que vocês já pudessem começar a enxergar o que nós vamos tratar hoje. Mas antes disso, vamos voltar lá para a nossa preparação. E a nossa preparação, você já bem conhece. Qual é? Aquela básica de todas as semanas. De pegar o material, colocar a data de hoje, importantíssima a data de hoje. Registre logo a data de hoje. Pega esse teu material. Se tem o livro, já abre na página. Vocês viram aqui que eu já deixei a página para que vocês possam se localizar. As páginas que nós vamos trabalhar hoje, eu estou fazendo diferente. Já estou apresentando as páginas para que vocês que têm o livro possam já se posicionar. Então, as páginas que trabalharemos hoje são as páginas 341 e 342. Então, coloca aí na sua página do caderno, neste lugar aí onde você acabou de colocar a data de hoje, isso mesmo. Agora coloca o nome da disciplina, filosofia. É importantíssimo você registrar que é filosofia. E, por último, coloca o nome do professor que está logo aqui embaixo. Agora sim, já estamos com o material todo preparado, já está ao alcance das mãos. Então, vamos para a próxima etapa. Aquela etapa em que eu sugiro uma série de condições para vocês assistirem essa aula. Uma das condições básicas é aquela em que eu digo que vocês precisam estarem com a sua água em mãos. Exatamente. Já pegaram água? Eu espero. Isso. Agora sim. Com a sua caneca, com o seu copo, sua garrafinha de água, aí preparada ao seu lado. Escolheu já o lugar? Vai ser no sofá, na cozinha? Mas tem um lugar, vocês estão lembrados, né? Que eu sugiro uma proibição. Nada de assistir essa aula na cama. Combinados assim, então? Podemos prosseguir? Agora sim, chegou o momento em que eu e vocês, reunidos e mesmo reunidos à distância, precisamos nos manter em comunicação. E como que isso faz? Claro, essa aula aqui está sendo transmitida pelo YouTube. Isso mesmo, esse canal em que vocês já estão acostumados a ver e assistir uma série de vídeos maravilhosos, vídeos de músicas, videoclipes, vídeos que ensinam você a fazer alguma coisa, vídeos divertidos. E agora, esta aula também está sendo transmitida pelo YouTube. Então, vamos fazer o seguinte? Inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu. Porque se inscrevendo, você registra, é como se estivesse registrando uma matrícula. Só que essa matrícula faz com que você receba, todas as vezes que a aula já estiver para começar, um aviso que a aula vai começar. Mas para que esse aviso seja enviado para você, vocês já estão cansados de saber disso. Mas eu vou me repetir. Clique aí nesse sininho que eu gosto de chamar de campainha. Clique na campainha, porque é o aviso que eu estou chegando na casa de vocês. E por falar nisso, meu muito obrigado por receberem a mim em vossa casa, assim como eu estou aqui recebendo vocês em minha casa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Finalizou a inscrição? Já clicou lá na campainha? Já está recebendo as notificações? Maravilha! Você que ainda não fez, pode aproveitar agora a oportunidade. E ao final desta aula, claro, muito justo, se você contribuiu durante a aula inteira com o seu aprendizado, se você saiu daqui, desta aula, melhor do que chegou, por que não? Clique em gostei, porque assim você auxilia o canal a continuar fazendo um trabalho voltado para vocês, como eu já cansei de dizer para vocês. Este canal é de vocês, não é meu. Esse canal é nosso. Esse canal é todo pensado no aperfeiçoamento do conhecimento de todos vocês, inclusive o meu, porque a partir do momento que vocês entram em contato comigo, fazem suas perguntas, comentam, vocês fazem com que eu busque cada vez mais melhorar o alcance de tudo aquilo que eu tenho para lhes oferecer na forma de conhecimento. Então, chegou ao final, gostou? Clique em gostei. E, por fim, não menos importante, aquilo que eu digo a vocês. Vamos ser caridosos, caridosas, vamos ser fraternos e fraternas. Nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, nada melhor do que eu ter
um sentimento de solidariedade com o meu próximo. E você certamente conhece alguém, conhece um amigo, uma amiga, um vizinho, uma vizinha, um colega de turma que ainda não está com toda a matéria, um colega de outra turma, de outro colégio, não importa. Não importa a idade, não importa onde esteja a pessoa. Desde que você verifique que ela pode fazer um bom uso daquilo que nós vamos discutir hoje, ou na próxima semana, ou que já discutimos, então compartilhe com esta pessoa o link desta aula. Permita que ela, junto de você, também compartilhe suas experiências e possa também contribuir com o meu aperfeiçoamento através dos comentários e das perguntas. Combinados assim, então? Podemos continuar, então? Então, vem comigo. Como eu já comecei a aula deixando essa imagem aí, que você deve ter observado, né? Esse desenho de figura humana, que é só a cabeça, é de um psicanalista conhecidíssimo da história da psicologia chamado Sigmund Freud. E aí aqui o Freud tem um Freud com um chifrinho, simbolizando algo demoníaco, e um Freud com uma auréola na cabeça, significando ou simbolizando algo angelical. E aqui no meio, o próprio Freud, sem o chifrinho, sem a auréola. Então, o que isso significa? Significa que nós vamos dar continuidade àquele conjunto de saberes que iniciamos algumas aulas anteriores falando da origem das ciências humanas. Exatamente. Então, nas últimas aulas, nós trabalhamos bastante a respeito disso, sobre algumas ciências humanas, e chegamos na última aula e paramos na parte que fala da psicologia e, neste caso aqui, do setor da psicologia que nós chamamos de psicanálise. Agora, tem uma coisa que o Freud contribuiu muito para todos que gostam de estudar sobre a mente humana. É que ele investigou algo que pertence a nós, mas que poucos sabem. E ele chamou isso de instâncias do aparelho psíquico. Quais seriam as instâncias do aparelho psíquico? Vejam que essas instâncias estão aí simbolizadas pelo esse desenho de figura humana em que o Freud está servindo de modelo. Então quer dizer que essas instâncias, professor, têm a ver com o mal e com o bem? Com toda certeza. Mas é um mal e um bem que está dentro de cada um de nós. Então vamos ver que instâncias são essas? Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar em id, ego e superego. Se nunca ouviram falar, também não tem problema. Nesse instante você está ouvindo falar. E por ouvir falar, peguem o livro de vocês. Está com o livro na mão? Se estiverem com o livro na mão, aproveitem para abrir nas páginas que eu acabo de apresentar para vocês. Quais são as... vai dizer que vocês já esqueceram. Página 301, 41 e 342. Está com a página aberta? Excelente. Então, o Freud, que a gente pode considerar como fundador da psicanálise, ele desenvolveu uma série de teorias. Essas teorias acabaram chegando até nós na forma de estudo dos sonhos, por exemplo. O estudo que faz com que a gente compreenda que nós temos um inconsciente, um subconsciente e um consciente. Então, todas as vezes que a gente fala de inconsciente, a gente fala de subconsciente, a gente fala de consciente, pode ter certeza que aí está sendo discutido algo que o Freud produziu de conhecimento. Agora, o que viria a ser, então, essas três instâncias, o id, o ego e o superego? Para Freud, o id seria a fonte de energia psíquica e o aspecto da personalidade relacionado aos instintos. Aí eu pergunto a vocês, qual dessas imagens que estão aqui sendo apresentadas para vocês na figura humana de Freud, desenho da figura humana de Freud, que seria representante, simbolizasse o id? Está nos apresentando uma imagem do id. Muito bem, você que respondeu. Aquele que fala dos instintos é aquele que mais está representado aqui pelo mal, ou pelo menos pela ideia que nós temos de mal. E todas as coisas que nós atribuímos ao que é maléfico ou maligno está associado àquilo que nós conhecemos como demoníaco. Então, esses chifres é um símbolo de algo associado ao demoníaco. É claro que o id não é algo demoníaco, está dentro de você. Ele é apenas algo que tira de você uma série de possibilidades de escolha, porque ele leva em consideração apenas o instinto.
Então, se está com vontade de comer, vai comer. Se está com vontade de se apropriar de alguma coisa, vai se apropriar de alguma coisa. Se está com vontade de violar algo, vai violar algo. Porque não vai levar em consideração as outras instâncias. Quais seriam essas outras instâncias? O ego, que seria o aspecto racional da personalidade, responsável por esse controle dos instintos, e o superego, que seria o aspecto mais evoluído dessas instâncias psíquicas, que é o aspecto moral da personalidade, produto da internalização dos valores e padrões recebidos dos pais e da sociedade. Então vejam, o id é o nosso instinto. O nosso ego é aquilo que vai controlar o nosso instinto, que vai dizer para nós assim, ó, não pode fazer isso. Mas para o ego agir dessa maneira, ele vai também usar os recursos do superego, que já aprendeu como deve se comportar e já aprendeu quais são os valores que são positivos e os valores negativos. E o ego executa. Então é como se nós tivéssemos o inconsciente, que é desconhecido de nós, mas a gente sabe que ele está lá e de vez em quando alguma coisa vem à tona. O ego seria o nosso consciente e o nosso subconsciente e o superego, o nosso superconsciente. Claro que isso são palavras minhas, não é o que o Freud disse. Eu estou apenas ajudando vocês a refletirem a respeito disso. Então, aquilo que é desconhecido de nós não sabemos ainda como podemos agir, nós guardamos no inconsciente. Aquilo que nós já temos de consciência, que faz com que a gente haja de determinada maneira, seria o nosso, vamos dizer assim, aquilo que vai nos manter vivos. E aquilo que já está acima da nossa compreensão, mas nós sabemos e podemos acessar, que está no, vamos dizer assim, no lado mais elevado de nossa alma, seria o superego, acima do ego. Aquilo que está fora de nós, seria um metafísico, vamos dizer assim. Então, o Freud não usou esses recursos didáticos que eu estou utilizando com vocês para explicar. Foquem apenas no id, no ego e no superego, que já vai dar para vocês condições de entender bastante coisa sobre aquelas sensações que nós de vez em quando temos e que queremos, por qualquer razão, realizar aquele desejo. Quando tem um desejo em que nós queremos muito realizar e nós não conseguimos pensar direito, pode ter certeza que é o id gritando. Mas se você tiver acesso a estudos, a uma busca cada vez maior de melhoramento moral, ou seja, tiver um acesso frequente ao seu superego, pode ter certeza que esses estudos morais vão fazer com que você tenha mais recursos para, no seu ego, controlar esse id. E aí aquele desejo que você diria, nesse momento, que é incontrolável, se tornaria controlável. Mas, para isso, você precisa se conhecer. Para isso, você precisa saber quais são os elementos que estão em você, assim como estão em qualquer pessoa, em qualquer ser humano, que faz com que o id saia da caixinha, que faz com que o id aflore. Porque algumas coisas são importantes o id aparecer, mas outras nem tanto. Então você precisa saber o que o id traz de benefício para você e o que está te prejudicando. E quando você identificar os elementos da sua energia psíquica atribuída ao id que estão atrapalhando o seu desenvolvimento, o seu avanço, a sua evolução, você vai lá, acessa no seu superego todo um conjunto de valores morais que estão à sua disposição através dos estudos e das observações a respeito do mundo, traz para o seu ego e o seu ego controla esse id naquilo que vai lhe trazer prejuízo. E aí você começa ao que a gente chama de desapego. Você começa a se desapegar daqueles instintos que não vão trazer para você uma sobrevivência mais próspera, mais evoluída, mas sim uma sobrevivência mais desgastada, uma sobrevivência mais arriscada e mais prejudicial a todos vocês, assim como a mim também. Então, o id ele existe? Sim. É importante? Sim, desde que você tenha discernimento dos momentos em que ele vai fazer você sobreviver, fazer com que você tenha força para ir à frente, ou vai lhe atrapalhar no seu desenvolvimento. Tá bom assim?
Podemos prosseguir? Dúvidas, perguntas, podem colocar aí no chat, coloca nos comentários, que a gente tem o maior prazer em responder a todos. Agora, finalizamos essa etapa aí da psicanálise de Freud, vamos para um outro tipo de ciência humana que também está dentro do aspecto ainda psíquico, que nós chamamos de ciências cognitivas. E temos mais aí duas figuras humanas, dois desenhos de figuras humanas, um masculino e um feminino, e está representando o cérebro para vocês aí com luzes coloridas. Mas o que isso significa? Que cognitivo é o que é relativo ao conhecimento. Então, se agora você está me ouvindo e nesse instante que você está me ouvindo, está tendo ideias, está refletindo, está pensando, está avaliando uma conduta sua anterior, ou está reavaliando uma conduta que você já estava se preparando para tomar, uma decisão que você estava se preparando para assumir, ótimo. Nesse momento, seu cognitivo está trabalhando, porque você está produzindo um conhecimento a partir de um conhecimento anteriormente adquirido. Então, dessa forma, as ciências cognitivas podem ser consideradas como um conjunto de disciplinas que se uniram. Não perdem características, principalmente as suas características individuais. O objetivo dessas ciências é investigar as questões atreladas ao conhecimento, que nós, na academia, no ensino superior, chamamos de questões epistemológicas. O que isso significa? Que você, quando tem acesso ao conhecimento, você pode, constantemente, através de análises, refletir sobre o que você vai fazer, para tomar melhores decisões. E todas as vezes que nós conseguimos acessar o conhecimento já adquirido e melhorar a nossa decisão, desviarmos, por exemplo, de um risco, de um perigo iminente, olha que maravilha! É você fazendo uso das suas características pessoais, individuais, a seu favor, acessando esse conjunto de disciplinas que, por alguma razão, você já aprendeu, já internalizou e que agora está lhe auxiliando a filtrar as suas decisões, fazendo com que você selecione melhor o que você vai fazer neste momento imediato. Compreendem? Então, o imediato não é que ele tem que ser tomado, assumido, sem pensar. Muito pelo contrário. O que é imediato precisa de um processo de raciocínio. Precisa de uma reflexão. A única coisa é que precisa ser mais rápida. E para ser mais rápida, você precisa ter acesso a um conjunto de valores, de conhecimentos, de ideias muito diversificado. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, quanto mais você se relaciona com pessoas diferentes, quanto maior a diversidade de conhecimento que você tiver, melhores serão suas decisões, melhores seriam, por exemplo, as suas escolhas, principalmente aquelas escolhas que você precisa realizar de forma imediata. Compreendem? Porque o que é imediato, quando você não tem um estudo constante, você não tem uma manutenção constante da busca pelo conhecimento, acaba levando você a tomar decisões inadequadas e a fazer escolhas não tão boas assim, ou que tragam benefícios para você a médio e longo prazo. Compreende? Então, quais seriam essas disciplinas que compõem as ciências cognitivas? São várias. Aqui eu estou citando algumas. Nós podemos ter a psicologia, a linguística, a inteligência artificial, a filosofia, a neurobiologia, a lógica, a antropologia. Vejam, são várias disciplinas que tratam das ciências cognitivas, que te ajudam a tratar o conhecimento. Então, quanto mais você tiver conhecimento na área de psicologia, na área de linguística, na área de inteligência artificial, na filosofia, na neurobiologia, na lógica, na antropologia, na sociologia e tantas outras, melhor você vai estar em condições para fazer as suas escolhas. Então, aqui nessa aula, eu vou falar sobre algumas delas, apenas para que vocês possam despertar a curiosidade e investigar um pouco mais a fundo todas essas ciências, que com toda certeza vai contribuir bastante para o aperfeiçoamento de suas escolhas no dia a dia, no seu cotidiano, e que são escolhas mais imediatas, a curto prazo,
e também aquelas escolhas a médio e longo prazo, que estão mais associadas ao seu futuro profissional, ao seu futuro enquanto cidadão e cidadã de um país grande como o nosso. Tá bom? Podemos continuar, então? Não se acanhem. Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Coloquem aí as suas perguntas, suas dúvidas no chat, no comentário do YouTube, que a gente responde a todas elas. Então, vamos lá. As ciências cognitivas pesquisam, a princípio, duas classes de problemas. Primeira classe, o estudo dos processos de tratamento de informação através da percepção, transformação, armazenamento, recuperação e utilização. E outra classe, o estudo das formas como se sistematizam as representações dessas atividades. Então, quando você fala em ciência cognitiva, que está associado à questão do conhecimento, ao estudo do conhecimento, nós temos uma gama imensa, que eu diria até infinita, de informações, e essas informações elas estão todas inseridas em certos contextos, em certas realidades, em certas relações, em interações entre pessoas diferentes, em pessoas semelhantes, em pessoas da mesma família, em pessoas de famílias distintas. Enfim, é uma infinidade de possibilidades. Essas infinidades de possibilidades exigem de cada um de nós compreensão, adaptação, interpretação, para que nós possamos, ao olhar para aquilo que está nos ocorrendo, aquele problema que está nos acometendo, possamos sistematizar aquilo que estamos vendo e tirarmos dali as respostas que estamos buscando encontrar. Compreendem? Então, as ciências cognitivas nos auxiliam a tratar uma infinidade de problemas. Vamos ver agora, então, como é que cada uma das ciências que eu escolhi para tratar aqui com vocês age diante dos problemas que estão associados às questões do conhecimento e que as ciências cognitivas podem tratar. Então, vamos lá. Antes disso, nossa primeira palavra-chave, ciências cognitivas. Anotem aí enquanto eu bebo um pouquinho d'água. Anotaram? Então, vamos lá. Vamos às ciências que a gente separou. As disciplinas que compõem as ciências cognitivas não desconsideram a relevância dos fatores emocionais. Isso é importante dizer antes de a gente partir para as disciplinas. Por quê? Hoje, você, eu, estamos aqui conversando, assistindo essa aula, trocando ideias, vocês fazem as suas perguntas, eu respondo, vocês escrevem seus comentários. Ótimo. Mas qualquer coisa, qualquer mudança nesse próximo segundo que acontecer na minha casa agora ou na casa de vocês, pode mudar o meu ânimo, o meu fator emocional. E aí, por mais que eu tenha muita informação, por mais que eu consiga selecionar as melhores informações para resolver, de repente, o problema que surja, é importante dizer, não é infalível. Compreendem? Claro que você, quanto mais você sabe, melhor você lida com os problemas. Entretanto, não tem aquela ideia de que é infalível, você é perfeito. Não, nós não somos perfeitos, então os fatores emocionais interferem sim na hora de você solucionar um problema ou uma problema que possa surgir na sua frente. Tá? Então, procurem explicar os processos que possam ser generalizados, que são considerados equivalentes na maioria das pessoas, ou seja, os processos globais. Certo? Então, vamos lá. Primeira ciência cognitiva que eu vou tratar com vocês é, por que não, a psicologia, já que é a área do conhecimento que nós estamos tratando desde as últimas aulas. Então, tá aí. A psicologia tem mais um desenho aí de figura humana, sem rosto, com ponto de interrogação e vários rostos. Tá vendo? Um rosto alegre, um rosto invocado aqui, um rosto aqui parece que com algum certo de medo e um outro ainda sendo construído. Então, vamos ver. Das disciplinas que compõem as ciências cognitivas, a psicologia contribui na pesquisa de atividades mentais, como a percepção seletiva e de cada etapa por onde passam as informações. Quais seriam essas etapas? A elaboração. Estou tendo uma ideia. Depois, a transformação, que seria o aprimoramento da ideia, para onde eu tive uma ideia. O que eu posso fazer para melhorar isso?
Depois, o armazenamento. Entendi, tem isso, isso e isso nessa ideia, e eu preciso estudar sobre essas questões. Estudei, agora eu já sei como resolver o problema. Aí, eu vou lá na recuperação, que está na minha memória. Tá, esse problema é semelhante com alguma coisa que eu vivi há uma semana atrás. E como é que eu solucionei? Solucionei desse jeito. Associado a essa nova ideia, então eu posso solucionar também dessa forma. E, por último, a utilização da informação. Eu junto tudo e coloco em prática. Então, a ciência, a psicologia, ela, quando nós estamos num processo de solução de um problema, ela nos dá uma visão do todo a partir da informação que nos chegou pela situação que nos foi ou que nós nos inserimos. Por exemplo, eu entrei em um determinado lugar. Esse lugar me passou uma percepção de ameaçador. Como é que eu sei que ele me passou uma percepção de ameaçador? Porque rapidamente, a primeira coisa que acontece é a seleção imediata nas minhas memórias subconscientes, que não está aqui nessa lista. Então, a minha memória subconsciente faz conexões rápidas e percebe: opa, isso aqui, que coisa estranha, eu já entrei num ambiente desse jeito e me senti mal, então estou me sentindo mal aqui. Aí a primeira coisa que vem na tua cabeça: cara, como é que eu vou sair dessa situação? Aí você, eu já saí dessa situação de outra forma. Tudo é muito rápido. E aí você vai adaptando e daqui a pouco você fala: desculpa, eu posso... Esqueci alguma coisa lá em casa, eu vou lá em casa, daqui a pouco eu volto. Você percebeu, agiu rapidamente, elaborou a ideia, transformou a ideia, aprimorou uma ideia que você já tinha, foi lá, registrou a informação, você já tinha estudado, você já tinha aprendido, aí você recuperou uma memória antiga de algo que você já tinha vivido, aí foi lá, pegou tudo isso e utilizou, botou na prática. Em 10 segundos você já estava fora daquele ambiente. Quando você não faz isso, é claro que você vai colher as consequências. Claro que eu estou usando isso aqui de uma forma assim, a curto prazo, é imediato, mas isso pode acontecer, de você entrar num ambiente, começa a perceber alguma coisa, começa a analisar, os minutos vão se passando, até que você, depois de construir todo esse processo, todas essas etapas, você conclui: eu tenho que ir embora daqui. Se você escolhe ficar, as consequências vão acontecer. Você já passou por todas as etapas. Pensou sobre o que estava acontecendo, aperfeiçoou, observou melhor, buscou nos seus conhecimentos já adquiridos se tinha alguma semelhança. Tudo isso aconteceu. Você agora tem a informação limpa na sua disposição. Aqui realmente eu estou sendo ameaçado, estou sendo ameaçada, não é um lugar bom para eu ficar. Por mais que eu conheça as pessoas, tem alguma coisa que está aqui errada, que pode acontecer, e eu persisto em ficar ali. Ou melhor, eu insisto. Ou melhor ainda, eu teimo em ficar ali. Aí eu vou colher as consequências. Eu tive todo o tempo do mundo para elaborar tudo que o nosso cognitivo é capaz. A psicologia estava agindo ali para mim. Eu não preciso ser um psicólogo para fazer isso. Porque está no seu cognitivo. Você só precisa entender das etapas. E você faz isso o tempo todo. Nós fazemos isso o tempo todo. Só que agora, eu estou aqui dizendo para vocês: torne isso consciente. Faça isso de forma consciente. Percebeu? Começa a pensar nas formas, observa melhor, porque pode ser só uma primeira impressão. Persistiu, concluiu, chegou no final, construiu a informação de que realmente tinha algo de errado ali, dá um jeito de ir embora. Não persista, não insista, não teime. Compreende? Vamos lá. Segunda ciência que também nos auxilia na solução de problemas, que é uma ciência também cognitiva, é a linguística. Aí tem o Bob Esponja, que tem uma linguagem muito peculiar, né? Não sei se vocês já assistiram o desenho de Bob Esponja, mas eu trouxe Bob Esponja para ser o nosso símbolo de linguística. Então, o que seria a linguística? A linguística é entendida como parte de todas as ciências cognitivas, não sendo exclusiva a nenhuma delas, mas sendo o que fundamenta a inter-relação e a interligação entre elas. O que isso significa? A linguística é a forma como você fala, é o método que você utiliza para falar, é como você constrói as suas ideias, é um modelo de linguagem. Então, quando você está interligado com alguém, ou interligado com o ambiente, interligado com a situação,
ou está se relacionando com um grupo, a linguagem está trabalhando. Então, você pode ouvir coisas que possam lhe fazer entrar em contato com outra ciência cognitiva, que é a psicologia, e começar a fazer ali um filtro das informações para perceber se aquele momento é o momento adequado, por exemplo, você falar algo, ou se é um momento adequado para que você se cale, ou um momento adequado para que você fale assim, preciso ir embora, só pela linguagem. Então, a linguística é uma ciência cognitiva que está em todas as outras ciências. Ela, através do estudo e da interpretação daquilo que está sendo dito, da observação daquilo que foi falado, te auxilia a tomar melhores decisões e decisões mais acertadas diante dos seus desafios. Então, anote aí a nossa segunda palavra-chave: linguística. Compreenderam isso? A importância da linguística? Anotaram, então, a palavra-chave? Excelente. A terceira ciência cognitiva que eu trago para vocês, que também é uma ciência que talvez vocês não imaginassem que é cognitiva, mas é muito cognitiva. Já começar pelo nome inteligência, né? Já que o cognitivo está relativo ao conhecimento. A inteligência artificial, ela usa linguagem, olha a linguagem aparecendo, a linguística, de programação. Então, o que seria essa inteligência artificial? Vejam, eu trouxe aqui um ícone de um ser robótico com um mundo nas costas. Muita coisa hoje no mundo está atrelada à inteligência artificial. Eu estou conversando com vocês, existe uma inteligência artificial mediando a nossa interação. É verdade. O seu smartphone está cheio de inteligência artificial. Os nossos computadores do dia a dia cheios de inteligência artificial. O próprio Google, que você só coloca palavras lá, é cheio de inteligência artificial. Quando você fala alguma coisa, por exemplo, OK, Google, e o Google abre uma telinha e faz a pesquisa que você quer, é inteligência artificial, está registrando o som da sua voz. Ele pode te identificar. Então, existe muita inteligência artificial em vários ambientes que nós frequentamos. E este não é diferente. Toda a mudança na forma de aprender, de estudar depois do Covid, está atrelada ao desenvolvimento da inteligência artificial. Está atrelada à nossa capacidade de produção de conhecimento. Então, fiquem atentos, tá bom? Então, o que seria inteligência artificial? É um ramo de pesquisa das ciências cognitivas que busca, através de símbolos computacionais, construir mecanismos e ou dispositivos que simulem a capacidade do ser humano de pensar e resolver problemas. Então, vai fazer tudo aquilo que você faz num certo tempo mais rapidamente. Então, vai lhe dar várias soluções para os problemas. Mas lembrando, não vai levar em consideração as emoções. Porque, às vezes, a sua emoção pode lhe salvar. A sua intuição pode lhe salvar. Isso a inteligência artificial não vai ter. Mas é claro que ela vai usar uma busca imensa de um conjunto de inúmeras possibilidades e as chances probabilísticas de acertar são muito maiores, excetuando aquilo que está atrelado às emoções humanas. Então, a inteligência artificial agrupou as representações do conhecimento em 5 classes: a lógica, as redes semânticas, as representações procedurais, que tem a ver com procedimentos, os frames e os sistemas de regras de reprodução. Então, quando você fala de inteligência artificial, não é algo tão simples. Tem uma complexidade por trás. E é claro que você precisa ser especialista da área para poder entender e trabalhar com a inteligência artificial. Mas se você é um usuário da inteligência artificial, faça uso dela a seu benefício, a seu favor. Então, dos usos mais comuns da inteligência artificial que muitos de nós ignoramos é o uso da lógica e das redes semânticas, que quer nada mais quer dizer do que o significado dos contextos, das leituras, das interpretações das palavras, o que elas significam dentro de determinados contextos. Lembram lá da classe gramatical, substantivo, verbo, adjetivo? Quando você coloca uma dessas classes gramaticais dentro de uma frase, ela muda, ela passa a ter função sintática. Lembra lá da língua portuguesa? Então, o adjetivo pode virar um adjunto. O advérbio pode virar um adjunto. O próprio verbo
ganha outras características, o substantivo. Cada um vai ganhando outras características, ganham novas interpretações dentro dos contextos das frases. Assim é o nosso dia a dia, as nossas relações com o mundo. Então, usando a lógica e as redes semânticas, você vai estar utilizando a inteligência artificial a seu favor. Só que o método da inteligência artificial sem usar a linguagem de computação. Compreendem? E se você consegue usar esse método aí na sua capacidade cognitiva de pensar, joga isso num sistema de computação, você vai aumentar em muito as chances de acerto ou de encontro daquela resposta que você tanto busca. Compreendem? Então, tudo vai levar a um único caminho. Estudar é fundamental. O estudo, em diversos níveis, com suas diversas características, possui um propósito, que é o aperfeiçoamento da nossa alma, da nossa mente, nos auxiliar a compreender cada vez melhor o mundo em que estamos. Está claro assim? Dúvidas? Perguntas? Fiquem à vontade. Estou aqui à disposição para responder a cada um de vocês, tá bom? Então, nossa última palavra-chave, inteligência artificial. Registrado? Então, assim chegamos ao final de mais uma aula de filosofia. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo para se inspirarem e mergulharem mais a fundo nesses estudos. Lembrando que eu estou apresentando para vocês a origem das ciências humanas. Então, a origem das ciências humanas tem muita ciência que aí pode ser o futuro de vocês, que estão no terceiro ano, através das provas que virão do Enem ou de outros concursos que vocês possam vir a fazer, e que, com toda certeza, ao vocês se inspirarem, se interessarem, vão contribuir muito para o desenvolvimento dessa sociedade que nós vivemos, sociedade brasileira. Vou ficar muito feliz em poder ter qualquer um de vocês associados a essas ciências, que não apenas auxilia a gente a compreender um pouco melhor as situações em que vivemos, mas também a sermos mais empáticos em relação às ignorâncias que as outras pessoas carregam dentro de si. Tá bom assim? Então, chegamos ao final da aula e, como todo final de aula, nós temos um exercício de fixação. Hoje, o exercício de fixação é uma questão discursiva. Sim, dei um tempinho nas questões objetivas e estou fazendo uma pergunta para vocês. Vocês que nos acompanharam até aqui, que estão matriculados em uma das turmas com as quais eu dou aula, responde aí no formulário de atividades, que vai ter o espaço para vocês responderem a pergunta. Se estão apenas nos acompanhando pelo YouTube, pode responder a pergunta aí nos comentários, que eu faço uma réplica da resposta que vocês derem. Tá bom assim? Então, o exercício de fixação é o seguinte. Ao descrever o aparelho psíquico, Freud delimita 3 instâncias diferenciadas. Quais são elas? Facinho, né? Vou nem mais abrir a boca, porque, de repente, eu sou capaz de até dar a resposta. Então, tá aí durante a aula, tá no livro, para quem tem um livro. É só voltar um pouquinho na aula, que nós comentamos sobre isso. Estamos de acordo? Então, assim, concluímos mais uma aula de filosofia, e como o final de todas as aulas, eu trago uma mensagem. E a mensagem de hoje é do filósofo romano Sêneca. Ele diz o seguinte para nós: o homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso, longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. Vou repetir a mensagem de Sêneca. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso, longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. Reflitam sobre essa mensagem de Sêneca, comentem sobre ela se acharem necessário. E assim, concluímos mais uma aula de filosofia com a convicção que na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nos reencontraremos. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!